Olá, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo do Guia do Excel. Se você não me conhece, eu sou o professor Marcos Ripper. Se não me conhece, então conheça também o nosso site guiadoexcel.com.br, a nossa loja, loja.guiadoexcel.com.br e também o nosso site de cursos, aulasexcel.me. Lá eu ensino desde o básico até o VBA, dividido em 4 módulos, que são Excel básico, Excel avançado, lógica de programação e VBA. Tá certo? Então esse curso ele foi inclusive agora, ele foi totalmente reformulado, a parte do Excel avançado, o módulo avançado foi totalmente atualizado, com muitas e muitas horas de vídeo, muito mais horas de vídeo e muito mais profundo e vindo inclusive com muitas atualizações que nós temos hoje no Excel, né? Então aproveitando tudo isso, já deixando o aluno totalmente atualizado com essas novidades dentro do Excel. Lembrando que esse curso ele é sempre atualizado, essas aulas são sempre atualizadas, mas dessa vez nós fizemos um remake completo do módulo de Excel avançado, ok? Então para quem já tinha adquirido esse módulo, ele totalmente gratuito, e também para quem adquirir, né, também vai receber ele totalmente completo, tranquilo. Eu lembro para vocês, eu tenho esse canal desde 2010, então eu sei, eu já estou sempre muito no mercado, eu vejo como o Excel é importante na vida das pessoas. Né? O quanto que as pessoas já foram promovidas por causa do Excel, o quanto que elas ganham oportunidades dentro da empresa, são requisitados dentro das empresas por conta de conhecimento em Excel. Tá? E como as pessoas não conhecem coisas que poderiam facilitar tanto a vida delas, certo? Eu já vi pessoas que descobriram uma funcionalidade dentro do Excel, dentro de uma aula minha, e depois disseram que isso revolucionou a vida delas, a carreira delas, por conta de uma funcionalidade que elas não conheciam, certo? Então você imagina ganhar produtividade, ganhar atenção dos seus chefes, melhoria também de outros setores, muitas vezes outros setores vão acabar te chamando, velocidade, ter mais tempo para sua família, certo? Tudo isso você pode conseguir melhorando a produtividade produtividade na sua empresa e, claro, conseguindo resolver problemas complexos dentro do Excel, você vai conseguir também tudo isso, tá bom? Mas agora voltando à aula, nessa aula nós vamos trabalhar com a criação de arquivos formatados com tamanhos fixos. Como assim? Bom, é comum em arquivos de remessa de banco, retorno de banco, de arquivos de plano de saúde, por exemplo, entre vários outros, de cobrança também, que sejam enviados arquivos TXT com tamanhos fixos, com campos e tamanhos fixos. Como assim? Eu tenho um campo de nome, por exemplo, que ele deve ser preenchido com 50 caracteres, independente se o nome tem apenas 10. Então esses outros 40 caracteres eles devem ser preenchidos com espaço à direita. E no caso de campo de valor, a vírgula deve ser suprimida, cortada fora, né, quando você tem as vírgulas das casas decimais, e devem preencher com zeros à esquerda. Isso é um caminho padrão, muito comum acontecer. Tanto é que tem a funcionalidade texto para colunas dentro do Excel, que serve justamente para você fatiar esse tipo de arquivo, correto? Ela serve justamente para isso. Então, tamanha a quantidade de vezes que você tem que fazer isso, certo? Então, dentro dessa aula, nós vamos aprender não como fatiar esse arquivo, mas como criar esse arquivo. Nós vamos criar do zero um arquivo formatado nessas condições, seja arquivo de remessa, seja arquivo para remessa de banco, remessa de plano de saúde, etc. Não tem importância. Todos eles vão funcionar da mesma forma, como você vai ver. Então, nós vamos aprender como formatar texto, como formatar números, como formatar datas, como corrigir problemas quando a gente tem acentuação e não pode enviar essa acentuação no arquivo de texto, porque senão vai ser rejeitado esse arquivo. Então, tudo isso vai ser tratado dentro dessa aula. E, além disso, nós vamos aprender também em VBA como exportar um arquivo TXT, como criar esse arquivo TXT depois de estar tudo pronto na estrutura, vai apertar um botão, ele vai gerar esse arquivo TXT todo prontinho na pasta para você poder enviar, certo? Bom, então é isso. Sem mais, vamos então à aula. Vamos lá! Então, como eu tinha falado antes, a respeito de arquivos com campos de tamanho delimitados, eles são muito utilizados para remessa e retorno de arquivos. Normalmente quando a gente trata com bancos, quando trata com agências de saúde e vários outros tipos de comunicações, de cobranças, etc. Tá? Aqui tem um exemplo do que eu quero dizer. Por exemplo, aqui ele fala com relação ao alinhamento dos campos. Campos numéricos, num, sempre à direita, preenchidos com zeros à esquerda. Campos alfanuméricos, alfa, né, ou string no nosso caso,
sempre à esquerda e preenchido com brancos à direita. Então, ele já tem esse padrão. O arquivo final, ele acaba ficando todos na mesma linha. Se você pegar um dados texto para colunas, você consegue cortar ele certinho em cada uma das colunas, em cada ponto, né? Então ele fala de até, certo? De 1 até 3, então ele vai ter aqui o banco. De 4 até 7, então vai ter o lote. De 8 até o 8 vai ter registro, vai ser somente um dígito. Então, os arquivos eles seguem esses padrões que são estabelecidos aqui. A melhor forma de você fazer isso é realmente com um sistema, mas só que às vezes você não tem isso disponível naquele momento, ou não tem como fazer, etc. Ou vai ser usado poucas vezes, então o Excel ele pode resolver esse problema para você. E a gente vai ver como fazer isso de uma forma razoavelmente fácil, ok? Nós temos aqui uma base de dados, tá, para comunicação com um plano de saúde. Tá? Vou citar aqui o plano de saúde. Esses dados são todos fictícios, ok? Mas os campos são mais ou menos esses. Então tem o nome, o valor que ele vai pagar, o CPF, a matrícula e a inclusão, ok? Seguindo aquele padrão que a gente vê no layout normalmente, isso aqui tem que ser tudo maiúsculo, sem acentuações, sem ser cedilha, sem nada. Esse valor ele tem que ser escrito com zeros à esquerda, assim, por exemplo, tá? Sem a vírgula, 605,11. O CPF é sem o ponto e sem o traço, no caso ele está preenchido o traço aqui, não está só formatado, ok? Com zeros à esquerda e sempre no mesmo tamanho. A matrícula, apesar de ser um número aqui numérico, mas ele é um campo string para comunicação do arquivo, o que significa que ele vai ser alinhado à esquerda, então, e vai ter espaços em branco para preencher até 10 campos, ok? Então, esse aqui nós temos 5, vai ter mais 5 espaços, 1, 2, 3, 4, 5, certo? Então, vai ter mais 5 espaços. E aqui no caso da data, ele deve ser preenchido assim, 19/06/27, demonstrando então uma formatação diferente para esse campo também de data, sem as barras e invertido com relação ao ano, mês e o dia, ok? Então, esse é o nosso modelo. Ele vai ter aqui, então, e tem que montar esses campos numa linha só, ok? Não numa linha aqui, mas uma linha tudo como se eu estivesse juntando eles assim, entende? Só que no nosso caso, a gente vai montar ele dinamicamente usando o Power Query, ok? Isso facilita muito as coisas, como a gente vai ver, e depois vai ser só um texto para dados atualizar dados, que ele já vai fazer isso automaticamente para a gente. Bom, a primeira coisa que nós temos que fazer é transformar essa lista numa tabela, ok? Então você vai digitar Alt-T, TA. É o atalho para criação de tabelas, ok? Você vai criar aqui e vai dar um OK. Ele já formatou então como tabela. Vamos dar um nome para ela, ok? Vamos chamar de TB dados. Ok? Vamos dar um Enter. Então agora nós temos a TB dados aqui. E nós também precisamos fazer também a questão de substituir esses caracteres que nós temos, por exemplo, o A, o acento agudo no A, o O, certo? A gente tem que substituir eles. O A aqui, ok? Ó. Então tudo isso a gente tem que eliminar da nossa base de dados. Mas essa base de dados ela muda sempre. Eu não quero ficar fazendo isso sempre. Eu quero que isso seja automático. Tenho uma garantia que isso vai ser sempre feito. Ok? Então como é que a gente faz isso? Criamos um AUX, um auxiliar, que a gente vai demonstrar uma técnica de como excluir, como substituir esses caracteres por um outro. Ok? Então nós temos duas listas aqui. Ó. A primeira lista, nós temos os caracteres com as acentuações que queremos substituir, inclusive maiúsculo, minúsculo e C cedilha. Na de baixo nós temos os seus substitutivos, tá? Um abaixo do outro, exatamente um abaixo do outro, ok? Nós vamos converter esses dois aqui em lista de dados, ok? Então como é que a gente faz isso? A gente vai fazer assim, igual ext.texto, abre parênteses, vou selecionar o nosso texto, eu vou digitar qual é o número inicial, né? Vai ser lim menos 1. O lim ele vai mostrar o número da linha, no caso eu estou na 2. Então, 2 menos 1, ele vai pegar a linha de cima, ok? E eu quero apenas um caractere dele. A função ext.texto, ela vai pegar um texto e vai retirar ele a partir do número inicial
uma quantidade X de caracteres. No caso, então, a partir da linha do caractere 1, porque eu estou tirando a número da linha 2 menos 1, vai dar 1, pegando apenas um caractere, ok? Quando dou um Enter, ele vai pegar somente 1. Quando eu arrasto ele para baixo, opa, faltou eu travar. Quando eu arrastar ele para baixo, você vai ver que ele vai pegar os demais, certo? Então ele vai pegando cada um desses caracteres aqui. Vamos tirar essa formatação, ok? E a mesma coisa para o outro aqui, para outra fórmula. Vou copiar ela aqui, vou colar, e ao invés de D1, então eu vou arrastar ele para o D2, ok? Perfeito? Então aqui a gente tem o A craseado e o A normal mostrando seu substituto, ok? Vamos selecionar e vamos arrastar até o último caractere. Ok? Então aqui é o nosso último caractere. Vamos excluir essa linha aqui. Ok? Então está aqui todos eles. Vamos transformar em lista também, Alt T, TA, em tabela, né? Transformar essa lista em tabela. E vamos chamar de TB caracteres. Perfeito? Essas listas nós vamos importá-las no Power Query, ok? Vamos só manter um padrão aqui. Padrão de dados. Vai ficar bonitinho, ok? Aqui também, vamos mudar ele então. Agora a gente vai pegar esses dados e vai converter eles para o Power Query. Você vai vir em dados, da tabela intervalo, e ele vai mandar diretamente para o Power Query. Ele abriu com uma outra janela, vou puxar para cá. Está aqui a nossa lista de caracteres. Essa lista de caracteres nós vamos utilizá-la logo, ok? Vamos manter ela aqui. Perfeito. Vamos voltar então, clicar aqui em manter, mexer em manter, e vamos voltar aqui em dados. Já aparece consultas e conexões. Não tem problema. Vamos voltar aqui então, dados, na tabela intervalo, e ele vai mandar para dentro do Power Query também. Então está aqui os nossos dados que serão tratados, né? E a gente precisa arrumar eles, ok? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é dar uma arrumadinha nesses textos aqui, tipo alterado. Vamos tirar esse tipo alterado que tem aqui essa etapa, e nós vamos mudar todos eles aqui, ó. Então esse aqui vai passar a ser somente texto, o valor aqui nós vamos mudar ele também para formato somente texto também, por causa da forma como nós vamos tratá-lo, vamos dar replace e tudo mais, fica mais fácil a gente trabalhar dessa forma. Esse também texto também, tá? E esse aqui nós vamos mudar, tá como data e hora, tá? Nós vamos mudar para somente data. Aqui. Perfeito. Tá? Para facilitar o nosso trabalho. Tipo alterado ficou uma linha só, e aqui com os dados dos tipos alterados corretamente. Perfeito? Agora vamos tratar de substituir esses itens aqui, que nós temos os caracteres com acraseado, acento, agudo, cedilha, vamos tirar eles. Ok? Vamos voltar aqui em TB caracteres, e nós vamos criar, então, uma lista com esses dois dados aqui. Ok? Você vai vir aqui em adicionar coluna, coluna personalizada. Ok? Vamos chamar de lista. E vamos chamar assim, ó. Abre chaves, né? Caractere, vírgula, substituto. Ok? Ele vai criar, então, uma lista de dados com esses caracteres substitutos. Vou dar um ok? Quando você clica aqui, ó, você vai perceber que ele vai estar assim, ó, acraseado e A. Ó. Certo? Que é o que tem na linha ali. Seu ativo e seu substituto. Isso é necessário por causa da função que nós vamos utilizar aqui em TBDados para substituir esses campos aqui. Substituir esses valores que nós temos. O A e o A com 2 pontos ali. O e o E, etc. Cada um deles aqui nesse nome, tá? Porque a gente não consegue pegar e passar direto para um campo, não tem um substituir que faça isso. Então a gente tem que converter isso aqui em lista para depois fazer essa situação, ok? Como nós faremos agora então. Ok? Vamos clicar aqui em coluna personalizada, voltei para dados, né? Coluna personalizada. E nessa coluna personalizada, nós vamos fazer aqui, vamos chamar de nome, sem nome tratado. Ok? Já sem os caracteres especiais.
Então, o que a gente vai fazer com ele? Nós vamos pegar e vamos converter esses caracteres numa lista, e dessa lista nós vamos substituir cada um dos caracteres usando uma função. A função que nós vamos usar é a list.replace matching items. Ok? Ela trabalha com listas de dados, com lista de caracteres, por exemplo. Então nós temos aqui, ó, text.toList, já vamos entender isso, tá? Abre parênteses e vamos selecionar o nome, tá? Perfeito. E daí vamos fechar parênteses. Ele vai transformar essa parte aqui, vai transformar esse texto nome numa lista, assim como a gente fez com o campo de caracteres que ficou como list, ok? Então ele vai transformar numa lista. E agora o que a gente precisa fazer é justamente chamar de novo o TB caracteres. E aí nós temos que cuidar para escrever exatamente o nome correto com maiúsculo e tudo mais para o TB caracteres lista, tá? E esse list replace matching items, ele vai fazer exatamente isso. Vai pegar e transformar essa primeira lista aqui, ó, essa primeira campo de dados e nome, né, numa lista de dados. E essa lista de dados será substituída então pelo dpara que nós temos na lista da TB caracteres, ok? Olha só o que acontece quando ele dá ok. Ele criou aqui um campo chamado list, que ele é o retorno dessa função list como tratado. Agora a gente vai abrir esse nome tratado e vamos criar uma coluna aqui com esses dados, ok? Olha ali como é que ficou, ó. Otávio, tá vendo como está ficando? Ó? Otávio, sem acento já. Perfeito? Então ele já tira esse acento automaticamente, mas ele criou uma lista. Agora a gente precisa juntar de novo essas letras, ok? Então você vai clicar aqui, extrair valores, vai deixar nenhum delimitador, vai dar um ok. Ele cria então a coluna aqui, Otávio Oliveira, já agora tratado com esses dados, ó, certo? Júlia Fernandes, Luiz Costa, etc, tá? Perfeito, perfeito. Agora vamos continuar então com o nome formatado. A gente ainda precisa mudar esse nome para maiúsculo, correto? Então a gente vai criar de novo uma coluna personalizada, né? E vamos chamar de nome formatado. Esses campos que eu vou chamar de formatado serão os campos que nós iremos unir depois no final. Agora preste atenção, eu vou fazer em etapas, ó. Text.upper. Text.upper ele vai transformar o campo que você tem em maiúsculo, string que você tem em maiúsculo. Vou clicar duas vezes aqui, nome tratado. Vamos dar um ok só para a gente ver. Olha só, então o campo ficou todo maiúsculo, legal? Só que, lembra que a gente conversou que ele tem os espaços em branco que precisam ser preenchidos até os 50, por exemplo? Aqui no final, no campo de texto, né? Então, como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos usar, então, o repeat para a gente fazer isso. Vamos clicar aqui para a gente voltar na nossa função e vamos fazer um uso do e-comercial que vai concatenar essa informação. Daí a gente vai usar o text.repeat, ok? Abre parênteses, e qual é o texto que a gente vai repetir? O espaço em branco, quantas vezes? 50 menos text.length, ok? Escrevi certo, length, abre parênteses, e aqui a gente vai pegar o nome que a gente colocou aqui, ok? O nome tratado. Abre e fecha parênteses, e daí a gente tem que fechar os parênteses que a gente está chamando aqui, ok? Fecha e fecha de novo. Perfeito? Text.upper, aqui, perfeito. Vamos dar um ok. Então, está vendo esses 3 pontos aqui no final? Esses 3 pontos no final significam os espaços em branco, ó, como você pode notar. Se a gente clicar em outro, você vai ver que todos eles estão com o mesmo tamanho de espaço em branco no final. Perfeito? Então, agora já tem o nome formatado. Esse campo ele já está correto. A gente precisa agora fazer o valor formatado, o CPF, a matrícula, a data, e depois juntar todos eles, ok? Vamos agora para o valor formatado então. Vamos clicar de novo em coluna, adicionar coluna personalizada, ok? E vamos chamar de valor formatado. Abre parênteses e vamos colocar aqui. Esse é o contrário, ele começa com zeros que vão se repetir ao final, tá? Então primeiro a gente vai fazer assim, ó, text ponto, só para a gente entender a situação. Replace.
O text.replace é a função substituir do Excel, para você entender, ok? Então vamos pegar aqui o valor e vamos pegar aqui, abre parênteses, abre aspas duplas, fecha aspas duplas, dizendo que o primeiro caractere que ele quer substituir, o valor é o campo, né, de texto que a gente está querendo substituir. Por qual valor? No caso, vírgula, pelo valor de vazio, ou seja, duas aspas duplas sem nada dentro, ok? Quando a gente dá um ok aqui, você percebe que o campo não tem mais a vírgula, olha, 605.11, 605.11, ok? Agora ele ficou certinho. A gente tem que preencher com zeros à esquerda agora, ok? Seria 10 o tamanho desse campo aqui. Então tem que ser preenchido com zeros à esquerda até dar 10 caracteres. Vamos clicar aqui. Vamos copiar esse campo aqui e vamos colocar o seguinte. Text.repeat. Vou até dar um enter aqui, ó. Text.repeat. Aí fica mais fácil de ler, né? Abre parênteses, 0,10 menos. E daí a gente vai pegar text.length, que ele vai ver o tamanho, a função length, ela verifica o tamanho de uma determinada string de caracteres, ok? Abre parênteses, e a gente vai colar aquilo que a gente tinha pegado aqui embaixo, ó, text.replace valor, ok? Fecha parênteses, certo? Deixa eu ver quantos parênteses que a gente tem que fechar. Mais um, se não me engano. Isso, mais um, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3, ok. E comercial, e daí vamos juntar com o valor que nós temos no final aqui, tá? Então a gente está montando zeros. Quantos zeros? 10 menos o tamanho do campo que eu tenho no final aqui. Perfeito? Que ele vai ser utilizado. Vamos dar um ok e ver se ficou correto. Então tá ali, ó. Todos os campos, como a gente pode ver, são preenchidos com zeros à esquerda, dando assim o valor total, correto? O valor total, todos eles padronizados, todos no mesmo tamanho, que a gente vai trabalhar com eles depois. Perfeito? Agora vamos para o CPF. De novo, coluna personalizada, CPF formatado. Perfeito? E a gente vai fazer assim, text.replace, abre parênteses, qual é o campo que a gente quer substituir, quer que seja substituído. A gente quer o CPF, queremos que o ponto seja substituído por vazio, correto? E assim ele já vai fazer a substituição. Fazer por etapas fica mais simples. Ó. O que faltou? O traço. Então a gente vem aqui de novo e vai fazer um text.replace de todo o retorno dessa função. Então vai pegar por dentro dela. Tem esse ponto replace, abre parênteses, vamos usar essa função aqui como parâmetro, montamos uma fórmula, vírgula, traço, vírgula, aspas duplas e deu. Então ele vai pegar esse texto que nós já tínhamos tratado com um ponto, retirando o ponto, e vamos tirar o traço também. Vou dar um ok? Está aqui, nosso CPF perfeitamente formatado, ok? Agora vamos para a coluna da matrícula. Coluna personalizada de novo, ok? Daí a gente vai trabalhar com uma matrícula formatada. Ok? Bom, a matrícula é um campo texto também, igual ao campo de valor. Nele a gente não tem nenhum outro tratamento de replace, nada disso. A gente só vai preencher com um vazio, né? Até o tamanho de 10 caracteres também. Perfeito? Então a gente vai pegar matrícula e comercial, e daí a gente vai botar text.repeat, abre parênteses, vazio, vírgula, 10 menos length, perfeito, abre parênteses, matrícula, fecha parênteses, ok? Então matrícula e text.repeat, repetir então o texto de branco, vazio, espaço, né? No quantidade de 10 menos o tamanho do campo matrícula. Vamos dar um ok. Opa, então deu algum probleminha, vamos ver. Ó, o length está errado. Está dizendo que está errado esse campo aqui. Vamos verificar então. Length. Faltou a gente colocar text na frente. Text.length. Ele falou aqui, ó, length não foi reconhecido, claro. Faltou o text. Então, ok. Se der certo, ele vai aparecer assim. Ok? Então está aqui, e daí ele já deve estar com os espaços em branco no final ali, para preencher aquela quantidade, no caso 10. Perfeito? Então está aqui os caracteres, e somando até o 10 ali.
Perfeito? Ok. Então, vamos agora para a data formatada. Perfeito? Então, a gente vai de novo, coluna personalizada, data formatada. O campo de data formatada, ele está trabalhando como ano, mês e dia. Então, a gente vai usar date, a função date.toText. Essa função ela converte um campo data para texto e já coloca a sua formatação, a formatação desejada. O campo é o inclusão e a formatação é para ano Y, nós vamos chamar então year, né? Month, day, tá? Então ele está em inglês, perfeito? As funções aqui elas têm esses parâmetros em inglês, ok? Então ele vai ficar assim, ó, ano, mês e dia, convertido então com 4 caracteres para ano, 2 para mês e 2 para dia. Quando nós fizermos ok, ele vai montar então essa coluna já formatada corretamente, ao invés daquela com o traço que a gente tinha aqui, ok? Percebem que a gente já está montando, deixando tudo pronto, para depois agora a gente só montar eles. Então a gente vai criar mais uma coluna personalizada, e nós vamos chamar elas de linhas, ou detalhes, né? Normalmente são chamadas de colunas detalhes, tá bom? A ordem que eu coloquei aqui como exemplo vai ser inclusão e comercial. Daí a gente vai colocar o CPF, o formatado. Volta lá. Data formatada, né? Claro. E comercial. E daí a gente vai colocar CPF formatado. Vamos colocar agora matrícula formatada. Nome formatado. E valor formatado. Ok? Então tá aqui todos os nossos campos que a gente trabalhou aqui. Vamos dar um ok e ver como é que fica. Então, quando a gente clica aqui, olha como é que ficou, tudo certinho. Todos eles vão estar com os mesmos tamanhos. Quando você nota que eles vão vindo para baixo, vão ficando todos do mesmo tamanho. Ok? Olha só, com espaçamento uniforme, né? Então fica tudo certinho, todos eles com o mesmo tamanho de caracteres. Perfeito? Quando a gente vê que ele vem um pouco para o espaço para o lado aqui, é por causa do tamanho dos caracteres de desenho deles, tá? Mas não quantidade de caracteres de espaço, como a gente vai ver no arquivo depois. Perfeito? Então, está pronto o nosso trabalho aqui. Nós vamos agora apagar tudo isso. Selecionamos todas essas colunas que a gente não precisa delas. Vamos deletar. Calma que elas não foram removidas, foram removidas daqui. Mas claro, se a gente voltar aos passos, você vai sempre poder olhar todos os passos que você foi fazendo aqui, tá? Por isso que é legal fazer esses passos, porque se você precisar alterar alguma coisa, você simplesmente vem aqui e já está corrigido, já está alterado. Perfeito? Vamos clicar aqui em fechar e carregar. Fechar e carregar. Opa, é para clicar em fechar e carregar para. Mas não tem problema. Vamos clicar aqui. Não tem problema, a gente já vê como resolve isso também. Tá, mas use o fechar e carregar para, que daí é melhor. Daí já vai direto para o lugar onde a gente precisa. Mas não tem problema, a gente vê como solucionar isso também é importante. Ok? Então perceba que agora, nesse momento, ele está carregando essas informações que a gente trabalhou no Power Query. Olha ali, TB dados, 1021 linhas carregadas, e ele vai indo aos poucos carregando ali. Nessa primeira carga ele é um pouco mais lento, mas depois ele fica bastante rápido. Lembrando ali que acho que são 20.000 linhas, coisa assim. Ok? Olha ali, como ele vai carregando certinho então. Ok? Desses dados que nós vamos trabalhar, ele já vai estar praticamente pronto. A gente só vai criar agora uma macro para transformar ele em arquivo texto. Porém, um arquivo texto já pronto. Mas, se a gente pegar e copiar esses dados e colar direto no Notepad, ele também vai funcionar diretamente, tá? Corretamente e de uma forma automática. Bom, já aproveitando também, convido você a conhecer também o nosso curso de Excel profissional. Então, ele vai do básico ao VBA e para você se destacar na empresa realmente, ok? Esse curso ele foi muito bem trabalhado, ali saindo muito do óbvio, indo muito profundo com relação a todos os tópicos que são tratados nele, ok? Então, se você quer se destacar no mercado de trabalho, então esse curso com certeza pode ser um diferencial na sua carreira, ok? Vamos aguardar mais um pouquinho ali, a TB dados sendo carregada então, né? E esses dados a gente quer colocar naquela coluna, naquela resultado ali. Bom, está pronto aqui o nosso arquivo. Como você pode ver, aparentemente eles não estão corretos, né? Mas olha o que acontece. Se a gente pegar aqui e criar um novo bloco de notas, Notepad, e colar essa informação, tá aqui.
olha como fica totalmente correto a quantidade de espaços. Isso ali é só o desenho mesmo do arquivo, o desenho dos caracteres, tá? Mas se a gente pegar todos eles aqui, quantos a gente pegar, não tem problema, ele vai ficar totalmente correto dentro do nosso arquivo TXT, olha só. Totalmente correto, com os tamanhos, todos preenchidos com zeros, as formatações perfeitamente, ok? Vamos fechar aqui, ok? Então, vamos excluir essa planilha 2, excluir, sim, não tem problema, e agora a gente vai em resultado, e agora a gente vai clicar aqui, tbdados de novo, carregar para, e a gente vai mandar como tabela na planilha existente, aqui, vamos dar um ok. Então agora ele vai carregar esses dados diretamente para a coluna, para a tabela planilha resultados, como a gente desejava desde o começo. Deixa eu parar um pouco o vídeo para aguardar ele carregar aqui. Perfeito, então são 22.054 linhas ali, tá? Demorou mais ou menos 2 minutos ali para carregar. Pode fechar essa parte aqui, tá? Então tá aqui os nossos dados, perfeito? Todos eles carregados corretamente para a gente, ok? Caso não tivesse sumido aquela linha, aquela parte aqui do lado, consultas, basta vir aqui em dados, consultas e conexões que ele aparece, tá? Então se você tiver problema com isso, consultas e conexões, botão direito, carregar para e pronto, tá? Então está aqui carregar os nossos dados. Agora a gente quer criar um arquivo TXT automaticamente, trabalhando ele com o VBA, ok? Então como é que a gente faz isso? Bom, caso você não tenha o VBA liberado, você vai dar um botão direito ali. Botão direito aqui, então, caso você não tenha habilitado a guia desenvolvedor, personalizar a faixa de opções, aqui, e vai marcar desenvolvedor, ok? Vai dar um ok ali. E na guia desenvolvedor você vai clicar em Visual Basic ou vai dar um Alt F11 ali como aparece no ajuda, ok? Vamos clicar aqui então. Vamos clicar em inserir módulo. Nesse módulo é onde nós vamos colocar o código para exportação da nossa planilha aqui, resultado, para um arquivo TXT diretamente, ok? Vamos chamar esse procedimento de exportar TXT. Todos esses, aqui eu não estou entrando a fundo com relação aos conceitos, com relação a explicar tudo, com relação à programação, porque precisaria de muitas aulas para isso, tá? Então, mais uma vez, tem o nosso curso, né? Aulas de Excel.me, que lá você aprende tudo isso, até esse código de programação, tudo mais. Você entende muito bem aqui o que está sendo feito e principalmente você não só entende, como você consegue fazer os seus próprios códigos de programação, ok? Então a primeira coisa nós vamos criar aqui um error go to sair. É um tratamento de erro, tá? Porque nós vamos fazer uma situação aqui que caso aconteça algum erro, é necessário que o Excel volte a funcionar, tá bom? Volte ao normal, vamos dizer assim. Nós vamos ligar o application.screenUpdating igual a false, ou seja, ele não vai ficar piscando a tela. Ele não vai ficar atualizando o Excel cada vez que você fizer alguma coisa, tá? E depois no sair eu vou colocar como true novamente para ele voltar a atualizar, então aparecer o Excel normalmente, ok? Nós vamos chamar aqui de LWorkbook. Workbook, essa variável nós vamos utilizar para criar uma nova pasta de trabalho do Excel. Essa pasta de trabalho vai ser a que vai ser exportada para TXT, ok? Din lplan worksheet, que nós vamos usar também, ok? Acho que nem vamos utilizá-lo. Acho que essa aqui nem vai ser utilizada. Okay, acho que não vai ser mais necessário. Ficou no código ali, não vai ser necessário. Set LWorkbook. Deixa eu pensar que ia usar, mas não. LWorkbook igual a workbooks.add. Então ele vai criar aqui, vai setando então o workbook como uma nova planilha, né? E já adicionando então ela, ok? Então está criando essa planilha, ok? E agora a gente vai mandar a resultado, que aqui eu chamei de W resultado, ele estava como planilha 4 aqui, ó, name. Ela estava assim, tá? Eu vou mudar ela aqui, ó, planilha de resultado para W resultado, tá? Worksheet resultado. Porque dessa forma nós conseguimos trabalhar de uma forma melhor dentro do Excel, mais fácil, ok? Em vez de colocar worksheets e dizer qual é o worksheet e de repente o usuário vai lá e muda, assim não tem como. Tá? Só se ele vir aqui no VBA e mudar, que é muito mais difícil ele fazer, né? W resultado ponto copy, então ele vai copiar para onde? Before
dois pontos igual, L workbook, workbook.sheets 1. Então ele está dizendo assim, copiar essa W resultado, que é essa planilha que nós temos ali, essa planilha aqui, copiar para antes da primeira planilha que nós temos na outra pasta de trabalho que criamos, ok? Então criamos uma nova pasta de trabalho e jogamos essa planilha para lá. Perfeito? Essa planilha agora a gente vai exportar usando o seguinte código, lworkbook.saveas, nós vamos botar file name, dois pontos igual, diz workbook.path, que é para pegar um caminho onde está essa planilha que nós estamos trabalhando, tá? Esse diz workbook.path, ele vai pegar então o caminho de onde nós estamos trabalhando. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui embaixo para olhar, para mostrar para você, tá? Então aqui ó, o caminho correto, o caminho completo onde está o nosso arquivo. É esse caminho que nós estamos pegando aqui, dizendo onde é que vai ser o file name, onde é que ele vai ser salvo, ok? Além disso, nós precisamos colocar o nome dele, né? E/remessa espaço e format now, que é a data de agora, ok? Abre e fecha parênteses, vírgula, YYY, traço, HHMMSS. Isso significa o seguinte, remessa, espaço, e a data formatada com agora, com o dia, mês e ano, e também hora, minuto e segundo, tá? Ok? E .txt. Tá? Isso aqui é para a gente, cada vez que ele gerar um arquivo, ele vai gerar com a data o segundo naquele momento, para ele não acabar sobrescrevendo um outro arquivo. Vírgula, underline, para a gente continuar do que a gente está fazendo ali. Ok? File format, dois pontos igual, xl, text, ms-dos. É a forma como ele vai ser salvo, como text do MS-DOS, texto do MS-DOS. Quando você dá um salvar como, ele tem um texto para MS-DOS, desse tipo que a gente vai criar. Create, backup, igual a false. Ok? Perfeito. Então agora, com esses dados, deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui, que ele falou. Vamos ver o que acabou falhando aqui. Já vamos corrigir também. Faltou aqui o fechar parênteses aqui, ó, do format now, abre e fecha parênteses, ok? Agora está ok. Então ele vai salvar esse arquivo. O que a gente precisa agora? Fechar esse arquivo, certo? A gente não vai mais precisar dele. lworkbook.close, que é essa pasta de trabalho. Save changes, dois pontos igual a false. Tá? Então a gente não vai salvar ele. Salvar como não, ok? Perfeito. E daí a gente vai colocar uma mensagem para dizer que foi tudo feito. Message box, então, processo concluído. Perfeito? Então tá aí, processo concluído. E no final a gente ainda tem que setar esse workbook como nothing, só para limpar o lixo. Workbook igual a nothing. Ok? Perfeito. Então agora vamos verificar se isso funciona, então. Vamos dar um OK aqui. Vou abrir a pasta onde está esse arquivo, que é nessa pasta aqui. Ok? Então vamos criar esse arquivo. Vamos dar um F8. Nós estamos na planilha ali, mas não precisaria também, porque ele está pegando pelo LW resultado. Na F8. Então ele vai lá, desligou o Screen Updating. Criou uma nova planilha, como a gente pode ver aqui, ó. Criou ela. Vai copiar esses dados ali. Before, tal. Precisa aguardar esse processamento, que pode realmente demorar um pouquinho, pelo copia e cola. Também não é um copia e cola, é mais um por dentro do sistema, o copiar dele, né? Vamos aguardar ele processar. Ok. Demorou uns 10 segundos ali. E agora ele vai salvar esse workbook lá. Né? F8. Ok? Quando a gente for olhar aqui, ó, ele já está criado, a remessa.
Vamos só terminar o processo. Ele vai fechar então o que foi criado, a planilha que foi criada, o passo de trabalho que foi criado e vai dar processo concluído. Fechando agora, destruindo os objetos e voltando a atualizar então o screen. Fechar aqui e vamos abrir o nosso arquivo para verificar como é que ficou a remessa. Está aqui, tudo feito no formato perfeito, como a gente tinha tratado ele dentro do Power Query. Perfeito? Então está aqui um cabeçalho, se você quiser, pode tirar, né? Vou mudar até para colocar o header que você tem no arquivo, tudo mais. Pode trabalhar até melhor, colocar o trailer, etc. Ok? Perfeito. O que a gente falta é só criar então um botão, né? Se a gente quiser criar uma ilustração, uma imagem aqui, colocar uma forma, né? E colocar aqui exportar. E a nossa planilha vai ficar pronta, perfeita para ser utilizada por qualquer usuário. Botão direito, atribuir macro, export XT, né? Aperta o botão, aguarda o processamento, que ele vai jogar para aquela planilha que a gente tem ali, e ele vai ficar trabalhando perfeito dentro do Excel e vai jogar um novo arquivo diretamente aqui quando ele estiver pronto. Perfeito? Daí a gente só tem que aguardar mesmo esse processamento, que não é tão pequeno por causa do tamanho da quantidade de dados ali que a gente tem. Perfeito? Ok, então já terminou, vou dar um ok, e nosso arquivo novo está ali criado, inclusive com outra data. Perfeito? Como você pode notar, um aqui, 14 horas 44 minutos e 5 segundos, 14 horas 45 minutos e 48 segundos. Perfeito? Então está ali os arquivos criados, claro, idêntico, por isso que não foram alterados os dados. Mas caso eu altere, inclua dados aqui nessa lista de dados, né? Qualquer coisa, alteração ou inclusão ou exclusão que eu fizer aqui, automaticamente elas serão replicadas para a nossa planilha de resultado. Perfeito? Perfeito. Então tá ótimo. Deixa eu até excluir isso aqui, que ele tinha sido carregado incorretamente. Perfeito? Bom, então é isso. Espero que tenha gostado dessa videoaula. Agora você já aprendeu um pouquinho mais a respeito de Power Query, aprendemos também como exportar arquivos TXT, como criar um arquivo delimitado dentro do Excel, passo a passo, fazer tratamento de acentuação, certo? E entre outros tratamentos que a gente viu aqui, que não são difíceis de fazer e agora automatizou todo esse processo que antes poderia ser feito com fórmulas dentro do próprio Excel, tá? Mais uma vez te convido a conhecer o nosso curso aulasdeexcel.me, é um curso do básico até o VBA, que com certeza fará toda a diferença na sua carreira profissional, vai te ajudar a se destacar e com certeza galgar novos espaços dentro da sua empresa ou em outras empresas, se estiver procurando emprego também. Com certeza é um ótimo curso que vai te ajudar a se destacar no seu trabalho, nas suas entrevistas de trabalho também. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado por ter assistido mais essa videoaula. Valeu e até a próxima!